É com muita satisfação que estou aqui podendo dar um depoimento, não é, sobre o projeto profissional do Serviço Social Brasileiro nos marcos de ruptura com o conservadorismo, nesses 80 anos, né, de serviço social, e que também no dia 16 de maio a Cortez Editora, no seu seminário, tratará desse tema, né? Então quero cumprimentar a importância desse debate para continuarmos nessa perspectiva que vimos construindo e hegemonicamente nos marcos da profissão. Falar da origem, da gênese, né, desse projeto ético-político profissional, chamado Projeto Ético-Político Profissional, assim denominado a partir dos anos 90, né, é de fato recuperar a gênese, né, da ruptura pública e coletiva do serviço social brasileiro com o conservadorismo. E nós podemos dizer que esse marco foi em 1979, no 3º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Aquele congresso que estava planejado, né, no patamar da institucionalidade, num período de luta contra a ditadura bastante acirrada, uma luta pela redemocratização do país, em que os assistentes sociais, nós assistentes sociais, organizados nas nossas entidades sindicais, né, mas que não estavam limitadas às lutas da categoria profissional, ao contrário, estivemos inseridos nas lutas mais gerais da classe trabalhadora. Foi o momento em que nos reconhecemos como trabalhadores e na luta com os trabalhadores, em nossa condição de assalariamento, né, de precarização das condições de trabalho, e cujo nosso exercício profissional, da formação do exercício profissional, deveriam estar colados nas lutas sociais, né? Até porque, como assistentes sociais, estamos inscritos na divisão social e técnica do trabalho e, portanto, somos parte da classe trabalhadora, desse trabalho coletivamente desenvolvido, né? E esse processo de lutas sociais era, de fato, uma efervescência de luta de classes no país. Ou seja, de um lado, os setores da classe trabalhadora que se reorganizavam numa perspectiva de luta classista, contra a ditadura, anti-imperialista, anticapitalista e na perspectiva da construção de uma sociedade socialista, emancipada e com igualdade. Até porque a desigualdade ela é constitutiva do capital e do capitalismo. Então foi nesse cenário, nessa ambiência sociopolítica e cultural de efervescência das lutas sociais da classe trabalhadora que os assistentes sociais, a partir de suas direções das entidades sindicais, se vinculam, se articulam, né, na defesa intransigente das reivindicações dos trabalhadores, né? Então é um momento de expansão das lutas, da luta pela reforma agrária, da luta pela reforma urbana, a luta pelas creches, isso para citar algumas lutas do ponto de vista do movimento social, do movimento popular, né? A luta pela creche direta como uma função de Estado e um direito de homens, mulheres e crianças, né? Um espaço socioeducacional, né? Enfim, e a luta pela concessão de direito real de uso da terra urbana, a luta pela democratização das entidades e do ponto de vista da luta sindical, a luta com autonomia e liberdade sindical, pelo direito e restrito de greve, e se amplia uma mobilização muito grande no país, não sem represália por parte da ditadura, como por exemplo cassação de alguns sindicatos que vinham em processo de movimento grevista, de ocupação de fábrica, mediante a precarização das condições de vida e de trabalho e da falsificação dos índices do então ministro da ditadura militar em relação ao custo de vida dos trabalhadores. Então é nessa conjuntura que os assistentes sociais, né, na direção das entidades sindicais, nós nos reunimos
dias antes de ocorrer o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, e percebíamos que havia uma insatisfação por parte da categoria, desde a limitada participação dos estudantes no Congresso, a oficialidade do Congresso, o convite feito a ministros da ditadura militar, e naquele período nós tínhamos um conjunto, que era o CRA-Cefas, hoje CRECEFES, na mão da tecnocracia, da burocracia e de conservadores. Então, a CENEAS, que era a Comissão Executiva Nacional de Entidades Sindicais, se organiza, se articula, tira um documento contra essa perspectiva do Congresso, mas mais do que isso, participa efetivamente dos espaços e de insatisfação das comissões temáticas e culmina, não é, com o final desse congresso, quer dizer, com assembleias permanentes e o final desse congresso, onde nos identificamos como trabalhadores e com os trabalhadores, e de fato aquele congresso passava a ter como referência a luta pela democracia e as liberdades democráticas em defesa de todos aqueles que foram mortos, assassinados pela ditadura militar. Então nós não podemos pensar o projeto ético-político desvinculado desse momento que culmina com uma expressão pública e coletiva. Paralelamente a isso, nós vamos ter então, nos anos 80, uma definição, uma direção social da profissão que na realidade vai depois desembocar no projeto ético-político dos anos 90. Que direção social da profissão é essa? Uma direção social onde se coloca a formação e exercício profissional vinculada, articulada às lutas da classe trabalhadora na sua perspectiva de autonomia e independência de classe. E desta maneira fomos construindo as nossas entidades.